somente para enfatizar, to continue to emphasize unto you the role of the Holy Spirit in your Christian walk. para continuar enfatizando para vocês o papel do Espírito Santo em sua caminhada cristã. Look at what the Lord says to a church that has abandoned the Holy Spirit. Vejam o que o Senhor diz para uma igreja que abandonou o Espírito Santo. In other words, Em outras palavras, this conversation is your conversation. esta conversa é a sua conversa. He says, those of you that are in the other churches, those that have not embraced the Holy Spirit, Ele diz: aqueles de vocês que estão nas outras igrejas, vocês que não abraçaram o Espírito Santo, even in this church if you have not, até mesmo nesta igreja, se você não o abraçou, this generation, esta geração. the book of Galatians chapter 3 verse 1, O livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. he says, Ele diz: you foolish Galatians, who has bewitched you? ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Look at the rage with which the Holy Spirit speaks to the Galatians. Vejam a fúria com a qual o Espírito Santo fala com os Gálatas. You foolish Galatians, who has bewitched you? Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Before your very eyes, Diante dos seus próprios olhos, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. Jesus Cristo foi claramente exposto como crucificado. I would like to learn just one thing from you. Quero apenas saber uma única coisa de vocês. Did you receive the Spirit by the works of the law, Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei or by believing in what you heard? ou pela pregação da fé? Are you so foolish Vocês são tão insensatos. after beginning by means of the Spirit? Depois de começar pelo Espírito, Are you now trying to finish by means of the flesh? vocês agora estão tentando terminar pela carne? Have you experienced so much in vain and so forth? Será que vocês sofreram tanto em vão? E assim por diante. But that is very powerful. Mas isto é muito poderoso. If there is any scripture at which to emphasize to you Se há alguma escritura para enfatizar para vocês the central role o papel central that the Holy Spirit plays in your Christian life, que o Espírito Santo representa na sua vida cristã, Christian salvation, salvação cristã, in order to achieve even a holy Christian life though, até mesmo para alcançar uma vida cristã santa. but if there is a place at which the Bible comes out vividly clear, Mas se há um lugar onde a Bíblia é viva e clara on the role of the Holy Spirit, a respeito do papel do Espírito Santo, the role he plays in the life of the Christian, o papel que ele representa na vida do cristão, in the Christian salvation, na salvação cristã, then it's this one here, the book of Galatians chapter 3, 1 to 3. é aqui, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 3. And he says, E ele diz: who has bewitched you, you foolish Galatians? quem vos enfeitiçou, ó insensatos Gálatas? So when you look at the present day church, Então, quando você olha para a igreja deste tempo presente, you almost see the mirror image of the Galatian church. você quase vê a imagem no espelho da igreja dos Gálatas. You see the Galatian church again here. Você vê a igreja dos Gálatas novamente aqui. Because Por quê? he says the church in Galatia Ele diz que a igreja na Galácia had received the Holy Spirit. tinha recebido o Espírito Santo. And they had began their salvation very well. E eles começaram a sua salvação muito bem. Only later to be swayed away by the winds of this world. Para mais tarde se deixar influenciar pelos ventos deste mundo. The present day
Christian too Os cristãos deste tempo presente também are being swept away by the winds of this dispensation, you can see. estão sendo varridos pelos ventos desta dispensação, vocês podem ver. They began as spiritual Christians. Eles começaram como cristãos espirituais. They received the Lord and they vow to walk a spiritual life. Eles recebem o Senhor e prometem andar em uma vida espiritual. But when you look at them later today, Mas quando vocês olham para eles mais tarde, hoje, you find that their lives are physical lives. você descobre que a vida deles é uma vida física. They have no spirituality at all. Eles não têm nenhuma espiritualidade. Because if they had a spiritual life, Porque se eles tivessem uma vida espiritual, they would have been duly instructed by the Holy Spirit eles teriam sido devidamente instruídos pelo Espírito Santo, that He has come to reveal the holiness of Jesus to the church. que ele veio para revelar a santidade de Jesus para a igreja. So you see that the Galatian church, Então vocês veem que a igreja dos Gálatas, the present day church, has become the Galatian church. a igreja deste tempo presente, tornou-se a igreja dos Gálatas. Because they too have abandoned the Holy Spirit. Porque eles também abandonaram o Espírito Santo. Because if you receive the Holy Spirit, Porque se você receber o Espírito Santo, He will come out openly to you and say that Christ Jesus is holy. ele virá abertamente até você e dirá que Cristo Jesus é santo. So you'll make endeavor. E então você vai se esforçar. So you see now the rage. Então você vê agora a fúria. The rage of the Lord toward His people. A fúria do Senhor para com o seu povo. You have received Christ Jesus. Vocês receberam Cristo Jesus. You are born again. Vocês são nascidos de novo. You're on the journey to heaven. Vocês estão a caminho do céu. We began so well. Nós começamos tão bem. And then now, all of a sudden, E então agora, repentinamente, you abandon the Holy Spirit. vocês abandonam o Espírito Santo. Then you get homosexuality accepted in the church. Então vocês começam a aceitar o homossexualismo na igreja. Then you get rampant immorality. Então vocês têm imoralidade desenfreada. The nudity of women in the church. A nudez das mulheres na igreja. The deception in the church. O engano na igreja. False prophets in the church. Falsos profetas na igreja. False apostles in the church. Falsos apóstolos na igreja. The gospel of prosperity in the church. O evangelho da prosperidade na igreja. Everything tells you of a church Tudo isto te fala de uma igreja that has abandoned the Holy Spirit. que abandonou o Espírito Santo. She now does not receive from God, Ela agora já não recebe de Deus. and she's now living a more earthly life, E agora ela está vivendo uma vida mais terrena. a horizontal Christianity, Um cristianismo horizontal. horizontal gospel, Um evangelho horizontal. horizontal destiny also, Um destino horizontal também. the here and now. Do aqui e agora. At a time when I have already sinned, Em um tempo quando eu já vi the church enter the glorious eternal kingdom of Yahweh, the kingdom of heaven. a igreja entrar no glorioso e eterno reino de Yahweh, o reino do céu. And so, the rage of the Holy Spirit here Então, a ira, a fúria do Espírito Santo aqui. you see that the Holy Spirit is totally enraged Você vê que o Espírito Santo está totalmente irado at the practice of the Galatians. pela atitude dos Gálatas. He's asking them, Ele está perguntando para eles: you foolish Galatians, you have now, in other words, you become foolish now. vocês insensatos Gálatas, em outras palavras, vocês se tornaram insensatos agora? Who has bewitched you? Quem enfeitiçou vocês? Why have you abandoned the Holy Spirit? Por que vocês abandonaram o Espírito Santo? Why do you walk like you've not been revealed to? Por que vocês estão andando como se não tivessem recebido revelação? Why? Por quê?
Why was there such a rage? Por que tanta ira? Why was the Lord exuding such a rage to the Galatians? Por que o Senhor está exalando uma ira tão grande contra os Gálatas? Why? Por quê? Why was he enraged at them for abandoning the Holy Spirit? Por que ele está irado com eles por ter abandonado o Espírito Santo? In order that you may understand the answer to that question, blessed people, Para que vocês possam entender a resposta para esta pergunta, povo abençoado, turn with me to the book of Habakkuk, chapter 2, verse 14. abram comigo no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Habakkuk, chapter 2, verse 14. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Right from the original blueprint Já desde o plano original, that designed out by the Holy Spirit, que foi projetado pelo Espírito Santo, the redemption of mankind, the salvation of man, a redenção da humanidade, a salvação do homem, the role of the Holy Spirit was well portrayed, o papel do Espírito Santo foi bem retratado, was well engraved, well positioned, foi bem gravado, bem posicionado, inscribed into the blueprint of the redemption of mankind. descrito dentro do plano original da redenção da humanidade. Habakkuk chapter 2. Abacuque capítulo 2. Let's see why the Lord was so furious with the Galatian church. Vamos ver por que o Senhor está tão furioso com a igreja dos Gálatas. And why he is very furious too with the present day Galatian church. E por que ele está tão furioso também com a igreja dos Gálatas deste tempo presente? The church that is attempting to do without the Holy Spirit. A igreja que está tentando se virar sem o Espírito Santo. Habakkuk chapter 2 verse 14 it says, Abacuque capítulo 2, versículo 14, ele diz: for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Just look at what the Lord intended Simplesmente veja o que o Senhor queria the Holy Spirit to play que o Espírito Santo fizesse upon the face of creation, the face of the earth. sobre a face da criação, a face da terra. He says, Ele diz: for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. And we know that the water is symbolizing the Holy Spirit. E nós sabemos que a água simboliza o Espírito Santo. However, Entretanto, the knowledge of the glory of God o conhecimento da glória de Deus is the salvation of the Christ, é a salvação de Cristo, the knowledge of the Messiah, é o conhecimento do Messias, the knowledge of Jesus, to know Jesus and to receive Jesus. é o conhecimento de Jesus, é conhecer Jesus e receber Jesus. He's talking about Ele está falando a respeito the role the Holy Spirit would play do papel que o Espírito Santo iria desempenhar in revealing Christ, em revelar Cristo, in bringing the salvation of our God em trazer a salvação do nosso Deus to all the nations of the earth, para todas as nações da terra, until it would be like the water cover the ocean, cover the sea. até que seriam como as águas que cobrem o oceano, que cobrem o mar. Hey, Eis, what a mighty role of the Holy Spirit. que poderoso papel do Espírito Santo! That the Holy Spirit is the one that was meant to evangelize Que o Espírito Santo é aquele que deveria evangelizar and revive the entire earth. e avivar a terra inteira. The entire earth A terra inteira to be revived.
para ser avivada, the whole earth to get to know Christ Jesus para toda a terra conhecer Cristo Jesus as Lord and Savior. como Senhor e Salvador. That no matter the delusion of the religions you see today, Que não importam os enganos das religiões que você vê hoje, that all of them were supposed to end up in one place. mas todas elas deveriam chegar no mesmo lugar, The knowledge of the glory of the Lord, that is Christ Jesus. no conhecimento da glória do Senhor, que é Cristo Jesus. The salvation of our Lord deposited to mankind A salvação do nosso Senhor, depositada para a humanidade, through Christ Jesus the Lord. através de Cristo Jesus, o Senhor. How awesome, blessed people. Quão maravilhoso, povo abençoado! He says that was the blueprint of the creation of mankind, Ele diz que este foi o plano original da criação da humanidade, the blueprint of the design of the salvation of man, fallen man. o plano original do projeto da salvação do homem caído, That the Holy Spirit would play a central role in the life of man, que o Espírito Santo desempenharia um papel central na vida do homem, in the life of the earth, na vida da terra, and saturate the earth with the salvation of Jesus. e saturar a terra com a salvação de Jesus. The salvation of our God Yahweh through Christ Jesus. A salvação do nosso Deus Yahweh através de Cristo Jesus. Like the waters cover the oceans, the waters cover the seas. Como as águas cobrem os oceanos, como as águas cobrem os mares. That's why the Lord was so furious with the Galatians. É por isso que o Senhor estava tão furioso com os Gálatas. Because he says, Porque ele diz right from the beginning, the design was que desde o início o desígnio era that all the nations que todas as nações will be able to receive Christ pudessem receber Cristo through the role of the Holy Spirit. através do papel do Espírito Santo. So what is this you are doing? Então, o que é isto que vocês estão fazendo? Thwarting, impeding the plan of God, Frustrando, impedindo o plano de Deus. but you being the enlightened one, now going back, Vocês que eram iluminados agora voltando atrás, turning away from the Holy Spirit. se apartando do Espírito Santo. That's why the Lord was furious. É por isso que o Senhor estava furioso. And he says in the book of Isaiah chapter 11, E ele diz no livro de Isaías capítulo 11, verse 9, he says, no versículo 9 ele diz: they will neither harm or destroy on my holy mountain. Eles não causarão mal algum, nem destruirão no meu santo monte. For the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Again, still talking about the centrality, the central role. Novamente, ainda falando da centralidade, do papel central, The priority position da posição prioritária that the Holy Spirit would take que o Espírito Santo assumiria in order to evangelize and to save the whole world. para poder evangelizar e salvar o mundo inteiro, Like the waters cover the sea. como as águas cobrem o mar. What a beautiful plan of God. Que lindo plano de Deus! Do you see now how the church Vocês veem agora como que a igreja is thwarting the Lord's plan for creation? está frustrando o plano de Deus para a criação, The Lord's redemptive plan? o plano redentor do Senhor, Because he's saying porque ele está dizendo that by design, que por desígnio you already set out that mankind
Ele já determinou que a humanidade que a humanidade receba Cristo. From all nations receive Christ. A humanidade de todas as nações recebam Cristo. No matter the nations. Não importam as nações. Receive Christ Jesus as Lord and Savior. Recebam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. And that the revival would the knowledge, the Christianity. Então, o avivamento, o conhecimento, o cristianismo, Christian salvation would inundate the entire earth like the waters cover the sea. A salvação cristã inundaria a terra inteira, como as águas cobrem o mar. And that's why when the Galatians were thwarting, e é por isso que quando os Gálatas estavam obstruindo, impeding and frustrating God's plan, impedindo e frustrando o plano de Deus, then no wonder the fury of God. Então não é de se admirar a fúria de Deus. Then how much more fury is there towards the present day church? Então quanto mais fúria para com a igreja deste tempo presente? Because she's done the same thing. Porque ela fez a mesma coisa. The book of Daniel, chapter 2. O livro de Daniel, capítulo 2. Same portrayal of the role of the Holy Spirit. A mesma representação do papel do Espírito Santo. Daniel chapter 2, verse 34. Daniel capítulo 2, versículo 34. He says, ele diz: while you are watching, a rock was cut out, but not by human hands. Enquanto estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Verse 35 of Daniel chapter 2. Versículo 35 de Daniel capítulo 2. Then the iron, the clay, the bronze, the silver and the gold were all broken to pieces and became like chaff on a threshing floor in the summer. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras no verão. Then he goes on to say, então ele continua dizendo: the wind swept them away without leaving any trace. E o vento os levou e não se viram mais vestígio deles. But the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. That is the role of the Holy Spirit prophesied right there. Este é o papel do Espírito Santo profetizado bem aqui. How he would come and saturate and take over the earth. Como que ele viria e saturaria e tomaria toda a terra. And establish the glorious kingdom of God. E estabelecer o glorioso reino de Deus. And he says now. E ele diz agora. He says again now, the interpretation is verses 44 and 45. Ele diz novamente agora, a interpretação está nos versículos 44 e 45. He says, in the time of those kings, ele diz, mas nos dias daqueles reis, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Nor will it ever be left to another people. E nem passará para outro povo. It will itself crush all those kingdoms and bring them to an end. Ele mesmo esmiuçará e consumirá todos os outros reinos e os trará ao seu fim. But it will itself endure forever. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. This is the meaning of the vision of the rock. Este é o significado da visão da rocha. Cut out of the mountain, but not by human hands. Cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Again, a rock
out of a mountain, but not by human hand. Novamente, uma pedra cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. A rock that struck and broke the iron. Uma pedra que feriu e esmiuçou o ferro And the bronze. e o bronze And the clay. e o barro And the silver. e a prata And the gold to pieces. e o ouro e os esmiuçou. He says, the God of heaven Ele diz, o Deus do céu has shown the king what is to take place in the future. mostrou ao rei o que vai acontecer no futuro. The dream is true, and its interpretation is trustworthy. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação é fiel. So he's talking about Então ele está falando a respeito the central role that the Holy Spirit would come do papel central de que o Espírito Santo viria to establish the glorious kingdom of heaven. para estabelecer o glorioso reino do céu. So really, Então, realmente, the Holy Spirit has been at the very center of the mission of the Christ. o Espírito Santo tem estado bem no centro da missão de Cristo To come and bring the kingdom of heaven to the earth, to mankind. para vir e trazer o reino do céu para a terra, para a humanidade, To the hearts of men. para os corações dos homens. The redemption of God to mankind that they may not perish. A redenção de Deus para a humanidade, para que eles não pereçam. To connect fallen men to the spiritual kingdom of God in heaven. Para conectar o homem caído com o reino espiritual de Deus no céu. The Christ came to do so. Cristo veio para fazer isto. He came to connect. Ele veio para conectar. He came to set up the church. Ele veio para estabelecer a igreja. And if you know the original mission of the church, E se você conhece a missão original da igreja, the original mandate of the church a função original da igreja was to be able to connect fallen men é poder conectar o homem caído to the glorious, eternal, spiritual kingdom of God in heaven. ao glorioso e eterno e espiritual reino de Deus no céu. That is what the Christ the Messiah achieved in a mighty way. Foi isto o que Cristo Messias conquistou de uma forma tão poderosa. And he says that even now, E ele diz que até mesmo agora, in that mission, the Holy Spirit played the central role. que naquela missão o Espírito Santo teve um papel central. That's why he took him to the cross. É por isso que ele o levou para a cruz. After he crucified him there, then he resurrected him from there. Depois que ele o crucificou lá, ele o ressuscitou de lá. And now you also now who are born again E agora, vocês também que nasceram de novo, are supposed to inherit that resurrection, devem herdar esta ressurreição, that resurrection life. esta vida ressurreta. Same thing. A mesma coisa. When the apostasy consumed, Quando a apostasia consumiu and it was time to restore the fallen tent, e o tempo chegou para restaurar a tenda caída, the fallen church, a igreja caída, and he sent these two prophets. e ele envia estes dois profetas. Now you see again, Agora vocês veem novamente. the Holy Spirit is very central. O Espírito Santo está bem no centro, central, To the extent you hear them saying, até o ponto em que você os ouve dizendo: Holy Spirit, you are my one and only friend. Espírito Santo, tu és o meu amigo, o meu único amigo. And when they minister E quando eles ministram to come and restore the church para vir e restaurar a igreja and reconnect her back to Christ Jesus, her Redeemer, e reconectá-la de volta a Cristo Jesus, o seu Redentor, to the kingdom that Christ Jesus brought to her,
ao reino que Cristo Jesus trouxe para ela. To connect her back to Christ Jesus, Reconectá-la de volta a Cristo Jesus, seated on the right hand side of the Father. que está assentado à direita do Pai. In other words, to reconnect the church Em outras palavras, reconectar a igreja to the kingdom of heaven where Christ is seated on the right hand side. ao reino do céu, aonde Cristo está assentado à direita. Then you see, again, Então você vê novamente, the Holy Spirit is playing a central role. o Espírito Santo está desempenhando o papel central. They are ministering, Eles estão ministrando. and you see God himself connecting heaven with them. E você vê o próprio Deus conectando o céu com eles. Still emphasizing the central role Ainda enfatizando o papel central that the Holy Spirit plays que o Espírito Santo tem in connecting the church to the glorious kingdom of the Messiah. de conectar a igreja ao glorioso reino do Messias, The glorious kingdom of heaven, o glorioso reino do céu, the kingdom of Yahweh. o reino de Yahweh. And so, blessed people. Então, povo abençoado, And he says, e ele diz, even right in John chapter 14, you see it very clearly. mesmo lá em João capítulo 14, você vê isto muito claramente. John 14, turn with me to John 14, blessed people. João 14, abram comigo em João 14, povo abençoado. John 14, João 14, verses 25 and 26. versículos 25 e 26. John chapter 14, look at what he says there. João capítulo 14, olha o que ele diz lá. 25, 26, he says, 25, 26, ele diz: all these are spoken while still with you. Isto vos tenho dito, estando ainda com vocês. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, will teach you all things and will remind you of everything I've spoken to you. ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Peace I live with you, my peace I give you. Deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz. That is the Holy Spirit who brings them that peace. É o Espírito Santo quem traz esta paz. The dove, that's why it's the symbol of peace. A pomba, por isso ela é o símbolo da paz. Normally they draw the dove, even today. Normalmente eles usam a pomba, mesmo até hoje. I do not give you as the world gives. Não a dou como o mundo a dá. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Não permitam que os seus corações fiquem aflitos e não temam. Very powerful, blessed people. Muito poderoso, povo abençoado. Talking about the role of the Holy Spirit. Falando a respeito do papel do Espírito Santo. He said, it is better for you that I live. Ele disse, é melhor para vocês que eu vá. Even when you look at the type of sacrifice Até mesmo quando você vê o tipo de sacrifício that was being offered in the temple of the Lord, que estava sendo oferecido no templo do Senhor, the type of sacrifice that the church is meant to offer, o tipo de sacrifício que a igreja deveria oferecer. he says that you as a Christian, Ele diz que você, como cristão, you can only sacrifice before the Lord the blood of Jesus você somente pode sacrificar diante do Senhor o sangue de Jesus. You can only do that sacrifice before the Lord God. Você somente pode fazer este sacrifício diante do Senhor Deus. If you are worshiping Him Se você o está adorando in the Spirit and in truth. no Espírito e em verdade. So the Holy Spirit is really, really central Então, o Espírito Santo é realmente central. even in the sacrifice that the church offers, blessed people.
Até mesmo no sacrifício que a igreja oferece, povo abençoado. How then can we purport to abandon the Holy Spirit? How? Como então nós podemos pretender abandonar o Espírito Santo? Como? How? Como? If you look at the book of Leviticus chapter 12 verse 8, Se você olhar no livro de Levíticos, capítulo 12, versículo 8, same emphasis on the role of the Holy Spirit a mesma ênfase no papel do Espírito Santo, in allowing mankind to sacrifice ao permitir à humanidade sacrificar before the Lord God Yahweh, my friend, God the Father. diante do Senhor Deus Yahweh, meu amigo, Deus Pai. Leviticus chapter 12 verse 8 says, Levíticos capítulo 12, versículo 8, ele diz: but if she cannot afford a lamb, Mas se ela não puder comprar um cordeiro, she is to bring 2 doves ela trará 2 rolas or 2 young pigeons, ou 2 pombinhos, one for the burnt offering um para a oferta queimada and the other for a sin offering. e o outro para a oferta pelo pecado. In this way, the priest will make atonement for her. E desta forma, o sacerdote fará expiação por ela And she will be clean. e será limpa. Right from the Bible in the Old Testament, Direto da Bíblia no Antigo Testamento, already the Holy Spirit had placed in a prophecy o Espírito Santo já havia colocado em uma profecia the portrayal of his role a imagem do seu papel in the sacrifice that would be offered by fallen men, mankind, no sacrifício que seria oferecido pelo homem caído à humanidade, offering sacrifice before God. oferecendo sacrifício diante de Deus. The central role he would play in that sacrifice. O papel central que ele iria ter naquele sacrifício. And then we read in the book of John 4:24, it says, E então nós lemos no livro de João 4:24, ele diz: God is a spirit. Deus é espírito. God is spirit. He is spirit. Deus é espírito. Ele é espírito. And whoever comes to worship him E todo aquele que vem para adorá-lo must worship him in the spirit and in truth. tem que adorá-lo no espírito e em verdade. In the spirit. No espírito. And the spirit here is symbolized by the doves E o espírito aqui é simbolizado pelas pombas, that you see were being offered in the temple. que vocês veem que estavam sendo oferecidas no templo. Even much more important, blessed people, E o que é ainda mais importante, povo abençoado, is that at the temple, those who were very poor é que no templo, aqueles que eram muito pobres could also afford to now sacrifice before this grand God. também podiam sacrificar diante deste grande Deus, This mega God Jehovah Yahweh. este mega Deus, Jeová Yahweh, Meaning everybody, literally everybody could now offer significando que todos, literalmente todos, podiam agora oferecer, could afford to sacrifice before the Lord, the God of Israel. teriam condições de sacrificar diante do Senhor, do Deus de Israel, The Lord Jehovah Yahweh. o Senhor Jeová Yahweh. But the same thing today, Mas é a mesma coisa hoje, that the Holy Spirit coming has now normalized que com a vinda do Espírito Santo agora normalizou. He has nullified the wealth differences. Ele anulou as diferenças de condições financeiras, The financial differences as diferenças financeiras, that everybody now, even the poor, whoever, it does not matter, para que todos agora, inclusive os pobres, não importa mais, can now sacrifice before the Lord agora podem sacrificar diante do Senhor, in
Spirit and in the truth. No Espírito e em verdade. The role of the Holy Spirit. O papel do Espírito Santo. Enabling literally every human being Possibilitando literalmente a cada ser humano to now offer sacrifices of praise unto our God. para agora oferecer sacrifícios de louvor para o nosso Deus. Acceptable sacrifices in Christ Jesus. Sacrifícios aceitáveis em Cristo Jesus. How awesome, blessed people. Quão maravilhoso, povo abençoado! The other role of the Holy Spirit O outro papel do Espírito Santo is that He was sent. é que ele foi enviado. The Holy Spirit was sent to you O Espírito Santo foi enviado a você that He may speak to the church. para que ele possa falar com a igreja. He was sent to speak to the church. Ele foi enviado para falar com a igreja. To speak to the church. Falar com a igreja. 2 Timothy chapter 3. 2 Timóteo capítulo 3. What would He speak to the church? O que é que ele fala com a igreja? 2 Timothy chapter 3 verse 16, blessed people. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, povo abençoado. What was He coming to speak to the church? O que ele vem para falar com a igreja? Verse 16. Versículo 16. It says, Ele diz: all scripture is God-breathed toda a escritura é inspirada por Deus and is useful for teaching, e é útil para o ensino, rebuking, correcting, para a repreensão, correção and training in righteousness. e para educar na justiça. Look at that now. Olha isto agora. The Holy Spirit O Espírito Santo was sent to the church foi enviado para a igreja to speak the will of God to the church. para falar a vontade de Deus para a igreja. God's will to the church. A vontade de Deus para a igreja. That God's will for the church is that everybody be righteous. Que a vontade de Deus para a igreja é que todos sejam justos. Where the finest linen, bright and clean, Onde o linho finíssimo, resplandecente e limpo, that on that day, that day of entry that I have seen, que naquele dia D, o dia da entrada que eu já vi, and I've seen certain particular people also enter, e eu também vi certas pessoas específicas entrar. amazing how much information he that speaks with you has. Espantoso quanta informação este que fala com vocês tem. That when the day of entry into the eternal glorious kingdom of God, Para que no dia da entrada no glorioso e eterno reino de Deus, you may be found worthy, vocês sejam achados dignos, wearing the finest linen, bright and clean, vestindo o linho finíssimo, resplandecente e limpo, which is the righteous acts of the saints, que são os atos justos dos santos, the righteousness of the believer, of the Christian. a justiça do crente, do cristão. So the Holy Spirit comes to speak that will of God. Então o Espírito Santo vem para falar esta vontade de Deus. That is the will of God for the church. Esta é a vontade de Deus para a igreja. That is God's will for the Christian, for the believer, for the church. Esta é a vontade de Deus para o cristão, para o crente, para a igreja. John chapter 6. João capítulo 6. Still on this very important aspect of the Holy Spirit speaking to the church. Ainda neste aspecto muito importante do Espírito Santo falando com a igreja. John chapter 6 verse 63. João capítulo 6, versículo 63. John 6, 63, blessed people. João 6, 63, povo abençoado. He says, Ele diz: the Spirit gives life, o Espírito vivifica, dá vida,
the flesh counts for nothing. A carne para nada aproveita. The words I have spoken to you As palavras que eu vos tenho dito are full of the Spirit and life. estão cheias do Espírito e de vida. The Holy Spirit was sent to the church O Espírito Santo foi enviado para a igreja that he may deliver life, the life of God, to the church. para que ele transmita vida, a vida de Deus para a igreja. The life of God to the church. A vida de Deus para a igreja. That's another role of the Holy Spirit. For those who are making notes. Este é o outro papel do Espírito Santo para aqueles que estão tomando nota. That he may be able to deliver Para que ele possa transmitir the life of God to the church. a vida de Deus para a igreja. The Holy Spirit. O Espírito Santo. We have now seen that the Lord sent him Nós agora vimos que o Senhor o enviou to speak the will of God, God's will to the church. para falar a vontade de Deus, a vontade de Deus para a igreja. That the will of God is that everybody be holy. E que a vontade de Deus é que todos sejam santos. Everybody be righteous at the end of it E que ao final todos sejam justos. and enter the eternal glorious kingdom of God. E entrem no glorioso e eterno reino de Deus. Never ever for anybody Nunca, jamais para ninguém to ever receive the Lord and languish in hell. que uma vez recebeu o Senhor e então perecer no inferno. Hell that was prepared for the devil alone. O inferno que foi preparado somente para o diabo. And the other role I've said E o outro papel que eu disse is that the Holy Spirit comes é que o Espírito Santo vem to deposit the life of God into the mainstream of the life of the church. para depositar a vida de Deus na corrente principal da vida da igreja. The book of Ezekiel 47, it says from verse 1 to 6. O livro de Ezequiel 47, ele diz nos versículos de 1 a 6. And the man brought me back to the entrance of the temple, O homem me trouxe de volta à entrada do templo, and I saw water coming out from under the threshold of the temple towards the east, for the temple faced east. e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face do templo dava para o oriente. The water was coming down from under the south side of the temple. As águas estavam vindo de debaixo do lado direito do templo, South of the altar. do lado sul do altar. Verse 2, Ezekiel 47, it says, Versículo 2 de Ezequiel 47, ele diz: he then brought me out through the north gate Ele então me levou para fora, através da porta do norte, and led me around the outside of the outer gate facing east. That is the eastern gate. e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. Esta é a porta oriental. And the water was trickling from the south side. E eis que as águas corriam do lado sul. Verse 3 of Ezekiel 47, it says, Versículo 3 de Ezequiel 47, ele diz: as the man went eastward with a measuring line in his hand, E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, with a measuring line in his hand, com uma linha de medir em sua mão. he measured over 1,000 cubits and led me through the water that was ankle deep. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. He measured up another 1,000 cubits and led me through water that was knee deep. Ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. He measured up another 1,000 cubits and led me through the water that was up to the waist. Ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos.
Verse 5. Versículo 5. He measured up another 1,000 cubits, Ele mediu mais 1.000 côvados, but now the water was a river that I could not cross, mas agora a água era um rio que eu não podia atravessar, because the water had risen and was deep enough to swim in. porque a água havia subido e eram águas que se deviam passar a nado, And the river that no man could cross. e um rio o qual homem nenhum podia atravessar. Then he asked me, Então ele me perguntou: Son of man, do you see this? Filho do homem, você vê isto? And then he led me back to the bank of the river. E então ele me levou de volta à margem do rio. So this is very powerful portrayal Então esta é uma representação muito poderosa of the role of the Holy Spirit in the church, especially now. do papel do Espírito Santo na igreja, principalmente agora. The latter anointing that would come A última unção que viria and sweep the church in the direction of the current of the Holy Spirit. e arrastar a igreja na direção da corrente do Espírito Santo. He is talking about the life-giving Spirit of God Ele está falando a respeito do Espírito vivificante de Deus, that flows from the river of life that I've seen behind the throne of God. que flui do rio da vida que eu vi de trás do trono de Deus, Behind the ark of the covenant of God, atrás da arca da aliança de Deus. I have seen the river of life. On both sides you see the tree of life. Eu vi o rio da vida e dos dois lados você vê a árvore da vida. He is talking about the life-giving Spirit of God Ele está falando a respeito do Espírito vivificante de Deus that would come to the church, que viria para a igreja, that when you are the Christian, the church, para que vocês, como cristãos, como igreja, you receive Jesus, vocês recebem Jesus, He would begin slowly to replace the things in you that are flesh. Ele começa lentamente a substituir as coisas em você que são carne. And stepwise inundate you E progressivamente vai te inundando and flood you and fill you up e vai te transbordando e vai te enchendo with the Holy Spirit com o Espírito Santo, to the extent that at the end of it, até o ponto em que no final only a spiritual being survives. somente um ser espiritual sobrevive. At the end of it, No final de tudo, everything flesh has been totally destroyed. tudo o que é carne terá sido totalmente destruído. Do you understand, blessed people, Vocês entendem, povo abençoado, the role of the Holy Spirit? o papel do Espírito Santo? Amazing. Espantoso. He is talking about the role of the life-giving Spirit of God Ele está falando a respeito do papel do Espírito vivificante de Deus, coming right from the throne of God, vindo diretamente do trono de Deus, that when a Christian receives the Lord, que quando um cristão recebe o Senhor, he begins to replace everything ungodly, ele começa a substituir tudo que é pecaminoso, everything flesh, the desires of the flesh, tudo que é carne, os desejos da carne, everything worldly in you that can impede your aspirations. tudo o que é mundano em você que pode impedir a tua aspiração, Your journey towards heaven, a tua jornada em direção ao céu, and then replacing them. e então substituindo-as. How awesome! Quão maravilhoso! That at the end, when you see the church that I saw climbing up, Para que no final, quando você ver a igreja que eu vi subindo, and going, and the doors of heaven opened, e indo, e então as portas do céu abriram, and entering heaven, e entrando no céu, that is a spiritual church. esta é uma igreja espiritual. Oh,
voltei. How beautiful a conversation Que conversa mais linda! in the middle of the night with you. No meio da noite com vocês. And he says in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 50, E ele diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, to emphasize, to underscore what I've just said. para enfatizar o que eu acabei de dizer. The book of 1 Corinthians 15, O livro de 1 Coríntios 15, from verse 50 to 56, he says, do versículo 50 ao 56, ele diz: I declare to you, brothers and sisters, Isto vos declaro, irmãos e irmãs, that flesh and blood cannot inherit the glorious kingdom of heaven, que carne e sangue não podem herdar o glorioso reino do céu, the spiritual kingdom of God, o reino espiritual de Deus. nor does the perishable inherit the imperishable spiritual kingdom of God. Nem aquilo que é corruptível pode herdar o incorruptível reino eterno e espiritual de Deus. So let me read it now. It says, verse 50 again. Então, deixe-me ler agora. Ele diz no versículo 50, novamente. 1 Corinthians 15, from 50 to 56. 1 Coríntios 15, do 50 ao 56. Now that you've understood, I've alluded to what I inferred to. Agora que vocês entenderam, porque eu expliquei o que isto significa. It says, verse 50 of 1 Corinthians 15. Ele diz no versículo 50 de 1 Coríntios capítulo 15. I declare to you, brothers and sisters, Isto vos declaro, irmãos e irmãs, that flesh and blood cannot inherit the glorious kingdom of God, que carne e sangue não podem herdar o glorioso reino de Deus, nor does the perishable inherit the imperishable. nem a corrupção herdar a incorrupção. Verse 51. Versículo 51. Listen, I tell you a mystery. Ouçam, eis que vos digo um mistério. We will not all sleep, Nem todos dormiremos, but we will all be changed. mas transformados seremos todos. Verse 52. Versículo 52. In a flash, in the twinkling of an eye, Num momento, num abrir e fechar de olhos, at the last trumpet, ao ressoar da última trombeta, for the trumpet will sound, a trombeta soará, and the dead will be raised imperishable, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, and we will be changed. e nós seremos transformados. 1 Corinthians 15, verse 53 now. 1 Coríntios 15, versículo 53 agora. For the perishable must clothe itself with the imperishable, Porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Do you see why Ezekiel saw Vocês veem por que Ezequiel viu the river of the Spirit of God coming o rio do Espírito de Deus vindo and changing the order of worship in the church? e mudando a ordem da adoração na igreja, In the life of the believer, na vida do crente. until now, you will sweep the believer in the will of God. Até que agora ele vai arrastar o crente para a vontade de Deus, In the direction of the current of the Holy Spirit. na direção da corrente do Espírito Santo. And that direction is strictly heaven. E esta direção é estritamente céu. Now in verse 53, brings it out very powerfully. Agora no versículo 53 ele traz isto muito poderosamente. What Ezekiel meant by that river sweeping now. O que é que Ezequiel quis dizer com aquele rio que estava correndo agora, Nobody can swim but move in the direction of the current. onde ninguém podia nadar, mas se mover na direção da corrente? Every resistance has been removed. Toda resistência terá sido removida. Again, we're seeing 1 Corinthians 15, 53 now. He says, Novamente, nós estamos vendo 1 Coríntios 15, 53 agora. Ele diz: for the perishable
must clothe itself with the imperishable, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade and the mortal with immortality. e o mortal se revista de imortalidade. When the perishable has clothed itself with the imperishable, E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, and the mortal with immortality, e o que é mortal se revestir de imortalidade, then the saying that is written will come true. então a palavra que está escrita se cumprirá. Death has been swallowed up in victory. A morte foi tragada na vitória. In other words, death has been defeated. Em outras palavras, a morte foi derrotada. And that is the reason we're having this conversation here. E esta é a razão pela qual nós estamos tendo esta conversa aqui. That the sin whose wages is death Que o pecado, cujo salário é a morte, in your life as a church, na sua vida como igreja, in the life of the present day church, na vida da igreja deste tempo presente, may be finally defeated o pecado possa ser finalmente derrotado by the Spirit of God transforming the believer, pelo Espírito de Deus transformando o crente, causing a reformation of repentance, causando uma transformação de arrependimento, turning away from sin apartando-se do pecado, to the extent that now até o ponto em que agora they become total spiritual beings, eles se tornam seres totalmente espirituais, focused on the eternity with God Yahweh in heaven. focados na eternidade com Deus Yahweh no céu. The objective of the Messiah coming. O objetivo da vinda do Messias. How powerful, blessed people. Quão poderoso, povo abençoado. Wow. Uau! So the Holy Spirit Então o Espírito Santo essentially comes essencialmente vem to bring the life of God into the church, para trazer a vida de Deus para a igreja, the spiritual life of God, a vida espiritual de Deus, and replace the mortal, e substituir o mortal, the perishable life of man a vida perecível do homem, that the church beholds at this hour, blessed people. que a igreja possui nesta hora, povo abençoado. And that's why E é por isso this conversation becomes center. que esta conversa se torna central. The Holy Spirit also comes to the church O Espírito Santo também vem para a igreja to help her discern. para ajudá-la a discernir. He brings the discernment of God to the church. Ele traz o discernimento de Deus para a igreja. So let us take a short worship break, Então vamos fazer um curto intervalo de adoração. and in the next 7 to 10 minutes, E então nos próximos 7 ou 10 minutos I'll be back and I'll explore further eu voltarei e então nós vamos explorar mais the central role of the Holy Spirit in the church. o papel central do Espírito Santo na igreja. Blessed conversation in the midnight hour. Que conversa tão abençoada na hora da meia-noite. Blessed people, Povo abençoado, the Messiah is coming. o Messias está vindo. He is a spiritual man. Ele é um homem espiritual. His kingdom is a kingdom. O reino dele é um reino espiritual. The Messiah is coming. O Messias está vindo. You need to prepare Vocês precisam se preparar and open your heart e abrir os seus corações for the Holy Spirit to come in para o Espírito Santo entrar and begin replacing everything mortal, e começar a substituir tudo que é mortal, everything that dies, tudo o que morre, everything perishable, tudo o que é perecível, and replace with immortality, e substituir com imortalidade,
the glorious kingdom of immortality, o glorioso reino da imortalidade, the kingdom that never dies, o reino que nunca morre, to replace all the mortal, the perishable in you, para substituir tudo que é mortal e perecível em você, the corruption in you, the corruptible in you, a corrupção em você, o corruptível em você, with immortality, com imortalidade, imperishability, imperecibilidade, incorruptibility, incorruptibilidade, that you may now be in tandem, in conformity, para que vocês agora possam estar em conformidade, after all the sinful desires of flesh depois que todos os desejos pecaminosos da carne have been incinerated by the fire of the Holy Spirit, tiverem sido incinerados pelo fogo do Espírito Santo, that your souls para que a sua alma may now be in total conformity and alignment possa agora estar em total conformidade e alinhada with the immortal, imperishable, com o imortal e imperecível, incorruptible kingdom of heaven. incorruptível reino do céu. And when I come back here, E quando eu voltar aqui, we'll look at the further roles that the Holy Spirit plays in the church. nós vamos examinar os outros papéis que o Espírito Santo tem na igreja. May the Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Toda Rabba, Erev Tov Toda.